Acho que já tá, né? E aí, gente, já estamos ao vivo. Glória a Deus. A gente hoje vai ter a presença do William também, cantando e louvando com a gente. E logo, logo temos o meu pai aqui, o pastor Jetro, iniciando mais uma live de adoração ao nosso Deus. Glória a Deus. Vamos ver se o pessoal entrar e aí a gente começa o louvor. Amém? Glória a Deus. Mandar o link aqui para o pessoal também, porque aí eles vão direto para o vídeo, né? Acho que é mais fácil. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Vai chamando mais pessoas, por favor. Já estamos ao vivo. Daqui a pouco nós teremos o William cantando aqui com a gente. E mais tarde teremos o pastor Jetro falando um pouco sobre o tema de hoje, que são as bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? Que a Bíblia se refere a isso? Nós vamos descobrir. Deixa eu mandar aqui o link para o pessoal. Vai ficar mais fácil. Chama mais pessoas aí, gente. Vocês que já estão com a gente. Aleluia. Já estamos em 3 pessoas. Olha só, mas esse número dá para aumentar. Chama aí, pessoal. Glória a Deus. O William, eu vou colocar ele aqui. Ele vai ministrar os nossos corações com louvor agora. E já já nós teremos o pastor Jetro aqui para falarmos um pouco sobre as bodas do Cordeiro, continuar com esse tema sobre escatologia, que é fundamental, principalmente nos nossos dias que estamos vivendo, né? Os últimos dias. Então, em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor. Mas, Will, seja bem-vindo à nossa live. Paz, queridos. Amém? Glória a Deus, Will. Fica à vontade, viu? Amém, Gé. Como sempre, né? Eu gosto de dizer que é um prazer estar com vocês, né? Para mim, vocês fazem parte da minha vida e sempre farão parte da minha história. Então, toda vez que tem um convite de vocês, meu coração se enche de alegria. Fala, opa, é muito bom estar, né? Em comunhão e ainda mais com quem a gente sabe que faz parte da nossa vida, da nossa história, né? O prazer é dobrado. Então, é um prazer, é uma honra estarmos juntos aqui aprendendo. O pastor Jeto, para mim, é um mestre da palavra. Você já está no mesmo caminho ali, alguém assim, cheio de gana do conhecimento. Um dia, peço a Deus que eu chegue nesse mesmo caminho que vocês aí e possa me espelhar em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, Will. Fica à vontade, viu? Amém. Louvado ao Senhor, pessoal. Então vamos cantar aquela canção. Que tem uma canção que tem falado nos nossos últimos tempos, nos nossos corações, que é essa, até que a figueira não floresça, né? Que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Nós não podemos parar de confiar e descansar no Senhor, não é verdade? Queria que você da sua casa cantasse conosco, amém? Todos juntos em uma só voz, em um só espírito, em um só propósito, porque sabemos que tudo o que fazemos de coração e espírito em verdade é para a glória do Senhor. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu
eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, aleluia. Nos alegramos em Ti, Senhor. A nossa esperança é o Senhor, a nossa confiança é o Senhor. Venha habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, és adorado neste lugar. Venha habitar, não queremos só uma visita. Faça morada, Senhor. Venha desfrutar, és adorado nesse lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor,
tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Faça morada em nossos corações. Venha desfrutar. És adorado nesse lugar. E mais que tudo, Senhor. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Sim, Jesus. Digno, eternamente digno, impressionante e digno, somente a ti me inclino. E na sua casa você pode declarar que o Senhor é digno. Cante isso. Tu és digno, eternamente és digno, impressionante e digno, somente a ti me inclino. Não temos nada, Senhor, não tenho nada para oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado uma e outra vez. Chamamos Espírito da Verdade e queremos, e não há nada que me enamore mais, nada que me apaixone mais, só tua presença, só tua morada me fazem suspirar. Me inclino ante a ti, Deus que perdoa multidão de erros. Me inclino ante a ti, tu és digno, eternamente digno, impressionante e digno, somente a ti me inclino. Tu és digno, eternamente
digno, impressionante e digno. Somente a ti me inclino. Declara assim comigo agora. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Quero conhecer-te cada dia mais, a ti estar em tua presença e adorar. Revela-nos, Senhor, revela-nos tua glória. Desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Declare isso na tua casa. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti, papai, e tudo volta pra ti. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti, papai, e tudo volta pra ti. Declare isso. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti, Pai, e tudo volta pra ti. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti, papai, e tudo volta pra ti. Queria que você declarasse isso aí. Declara essas palavras ao Senhor.
e milhares, meu amado é o mais belo bem. Milhares e milhares, Jesus. Yeshua, 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 meu amado, o mais velho entre milhares e milhares, meu amado é o mais velho em milhares e milhares, que está sentado sobre o trono, que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Cante isso aí. Que está sentado, a único que é digno, aquele que nunca abandonou o seu povo, mesmo quando o povo se virava as costas, mesmo quando o povo escolhia altares e deuses estranhos, e o ciclo se repetia em Juízes, o Senhor levantava homens e mulheres de Deus para trazer o povo de volta para o centro da vontade dele. E até mesmo quando o povo pediu um rei, o Senhor disse a Samuel: calma, Samuel, o problema deles é comigo, não é contigo. Mesmo assim, o Senhor não deixou de amar, o Senhor não deixou de cuidar, o Senhor não deixou de renovar a aliança que Ele tinha feito com os patriarcas. E essa aliança chegou até hoje, até nós. E hoje nós temos um Deus que cumpre a palavra, um Deus que é fiel, um Deus que não volta atrás, um Deus que desde a antiguidade não se viu e nem jamais se ouviu de um Deus como Ele, que trabalha em favor dos teus filhos, daqueles que nele esperam. Em nome de Jesus nós te adoramos, Senhor. Amém e amém, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Te louvamos, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Gé. Toca contigo aí, tá bom? Se precisar, a gente continua. Você vai me falando aí, tá? Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ajustar a câmera aqui um pouquinho. Glória a Deus. Amém. E aí, gente, nós já temos 11 pessoas aqui com a gente, mas eu acredito que esse valor pode dobrar, não é mesmo? Amém. Compartilhem nossa live, pessoal, por favor. E já quero dizer para vocês que é um prazer ter vocês aqui conosco. Um prazer ter o Will aqui conosco também, né? Um grande amigo, um irmão na fé. Glória a Deus. Aleluia. Compartilha aí, gente. Chama geral aí para nossa live, porque nós vamos falar mais um pouquinho sobre escatologia, falar mais um pouquinho do que Deus tem ministrado aos nossos corações. Daqui a pouco o pastor Jetro vai estar conosco.
mas enquanto isso, nós podemos encher essa live aqui de gente, amém? Compartilha no WhatsApp, compartilha no próprio Facebook mesmo, vai chamando a galera. Will, só mais uma, por favor. Opa, agora? Amém. Amém. Eu vi 1000 histórias de contam, alguns vêm a ti, mas eu vi tua doce voz, escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tantos lugares, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes eu falar. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Amor tão real que eu não posso explicar, basta inexplicável que eu não posso pagar. Tu sabes tudo que eu preciso antes eu falar. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, quem tu és, é quem tu és. Somos amados por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom pai,
quem tu és, quem tu és, quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Will, obrigado, viu? Que isso, querido. Foi um prazer para mim. Privilégio para mim. Fica preparado aí, porque no final da live a gente vai pedir mais uma para você, tá bom? Amém, glória a Deus. Amém. Deus abençoe, Will. Glória a Deus, gente. Mais tarde nós teremos mais um louvor aqui com o Will, mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tema, as bodas do Cordeiro. E eu gostaria de pedir mais uma vez, continuem compartilhando e chamando mais pessoas para que o Evangelho chegue aonde ainda não chegou, para que as pessoas descubram coisas a mais sobre a Bíblia que talvez elas não saibam. Então, gente, compartilha esse Evangelho, compartilha essa live, né, para propagar o Evangelho, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz, pastor Jetro. A paz. Boa noite. Tudo bom, Jefferson? Boa noite. Eu tô bem, graças a Deus. E você, está bem? Tudo bem, graças a Deus. Louvor maravilhoso aí pela voz do William, né? Sim. É um homem de Deus, eu admiro muito. E eu sinto muito a presença de Deus quando ele está louvando. Deus abençoe sua vida, William. Glória a Deus. Gente, hoje nós, na verdade, né, nós estamos fazendo uma live semanal para falar um pouco sobre o tema de escatologia, que é o estudo sobre o fim dos dias, os últimos dias, desculpa, o fim dos tempos. E na semana passada nós falamos sobre o tribunal de Cristo, né, a entrega dos galardões. Foi um tema maravilhoso, foi um tema incrível. E hoje nós vamos falar sobre mais um tema que não pode deixar nunca de ser falado em nosso meio, porque é um tema que é muito importante para nós, que são as bodas do Cordeiro. É o casamento, é o grande dia. E hoje nós vamos falar um pouquinho com o pastor Jetro sobre isso. Ele vai esclarecer mais algumas dúvidas para nós. E você que está nos assistindo, pode deixar suas dúvidas nos comentários, que na medida do possível nós vamos comentando e o pastor Jetro vai respondendo, tá bom? E aí nós vamos nos aprofundando mais nesse tema. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, você pode fazer uma oração, por favor, para nós começarmos? Amém. Vamos orar, agradecer ao Senhor esse momento aí que tivemos de louvor, de adoração. E se você entende que a palavra de Deus está sendo pregada através dessa live, não somente assista até o final, como também compartilhe. Porque a palavra do Senhor diz, ide pregai o evangelho. Então, essa é uma forma de nós estarmos pregando a palavra de Deus e ajudando as pessoas a encontrarem o caminho que é Jesus. Vamos orar, então. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial, por essa oportunidade. O Senhor está nos dando de estar na tua presença, Senhor, através dessa live, para falar um pouco da tua palavra, um pouco do teu amor, da tua grandeza, Senhor. E dependemos do Espírito Santo para isso. Não podemos fazer nada se não for, Senhor, pela direção do Espírito Santo. Então, Senhor, nos colocamos à disposição e que cada pessoa que for alcançado, Senhor, por essa live, não somente agora, mas também um pouco mais à frente, Senhor, que o Senhor contemple com tua graça, poder, misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para você que está nos assistindo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 19. Por favor, Apocalipse 19, a partir do versículo 7, que está escrito assim, ó. Alegremo-nos, vamos nos alegrar e dar a ele a glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Versículo 8. Para se vestir foi-lhe dado linho puro,
linho fino e brilhante. O linho fino são os atos dos justos dos santos, os atos justos dos santos. Versículo 9. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Versículo 10. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Eu sou servo como você e os seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aleluia! Nós vamos falar hoje, então, sobre este grande dia, esse grande acontecimento, as bodas do Cordeiro, um dia de festa para todos nós que somos chamados e escolhidos por Deus. Amém? E nós lemos aqui Apocalipse 19, que fala sobre isso. E, Pastor Jethro, pois não. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: por que a Bíblia compara o encontro de Jesus e a igreja com um casamento? Por que existe essa comparação? Bom, existem várias considerações a ser feitas. Vamos apenas focar no ponto. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e depois fez a mulher para eles estarem juntos, ali unidos, né, no santo matrimônio. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz assim, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, a união que surge quando duas pessoas se tornam uma é o casamento. E esse casamento é o exemplo que Jesus deixou, e a noiva, né, simboliza a igreja de Cristo, a noiva, e os dois se tornam um no reino de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança da divindade, e esta união do casal, né, entre o homem e a mulher, é um reflexo da forma como Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo se tornam um no seu propósito. E uma outra também forma de entender isso daí é que a Bíblia diz que Deus é amor, né? E a fonte do amor está nele, ele é o próprio amor. E para que o amor se manifeste, tem que haver reciprocidade. Uhum. Então, dentro de toda essa consideração, está a igreja, que é considerada a noiva de Cristo. Depois nós precisamos fazer uma consideração sobre isso, né? Porque é chamada a noiva de Cristo, a igreja, e que é as bodas, e quando vai ter o casamento, e daí por diante. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguns paralelos, né? Algumas coisas que Jesus falou sobre esse grande dia, se referindo a esse grande dia, que é muito, muito igual a um casamento judaico. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente como que funciona essa comparação, né, do casamento judaico e por que Jesus se referiu tanto a esse dia e deixou meio que comparado isso, né? Então, se você puder explicar para a gente, por favor, como funciona. Muito bem. Primeiro, para nós entrarmos na questão do paralelo, da semelhança com o casamento judaico, nós precisamos entender o que significa bodas. Às vezes, para algumas pessoas, essa palavra ela não é tão familiarizada. Bodas tem a ver com o casamento em si, né? Então, quando se fala bodas do Cordeiro, está se referindo a um casamento que será efetuado da igreja com Jesus. Uhum. E esse casamento, ele foi predito por Jesus, que haveria de acontecer, como nós lemos ali em Apocalipse, capítulo 19, aonde há até um cântico, né, de louvor quando chegar esse momento tão magnífico e precioso. Então, o casamento, ele se assemelha muito ao casamento judaico antigo, né? Nós precisamos, então, discorrer um pouco sobre isso para podermos entender esse tema que é tão maravilhoso da Igreja de Cristo, que é considerada a noiva
a noiva do Cordeiro. Né? Jesus é o Cordeiro que foi morto na cruz por nós. Amém? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando João ele avistou Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é chamado, na Bíblia, de Cordeiro, e a noiva de Cristo, mencionada nesse tema, se refere à Igreja de Cristo. E o que é a Igreja de Cristo? Quem é a Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo são aquelas pessoas que, desde a ressurreição de Jesus e a ascensão aos céus, né, para ir depois da sua morte, ressurreição, ascensão, a igreja começou com os 12 apóstolos e até hoje todos que receberam Jesus como seu Salvador e reconhece a Ele como Senhor da sua vida, Senhor e Salvador, então são chamados por Cristo de a igreja, que também tem esse simbolismo chamado de noiva do Cordeiro. Então, explicado sobre essa questão noiva, cordeiro, igreja, nós vamos então para o casamento judaico, né? A tradição e também alguns textos da Bíblia revela como era o casamento hebraico ou judaico, né, do povo de Israel. Muito bem. Quando, às vezes, criança ainda, o pai, ele já prometia o seu filho, já fazia um acordo com o pai da moça, ainda criança, e então eles ali firmavam um pré-acordo para esse casamento. Também existia o fato de, muitas vezes, o rapaz gostar da moça, e esse rapaz, então, ele ia até a casa do pai da moça e falava, né, conversava com o pai da moça e mostrava, assim, suas intenções, e ali eles faziam um pré-acordo, né, faziam um acordo a qual o jovem se comprometia, a partir daquele momento, se fosse aprovado com o pai, adquirir um dote, como era costume na época, para ele se casar com aquela moça com a permissão do seu pai. Então, ali eles firmavam um contrato, conversavam sobre os termos desse contrato, era dada uma palavra ali entre eles, e firmado esse acordo, o jovem, muitas vezes, levava até uma garrafa de vinho, e oferecia ali, e eles comemoravam, celebravam, e ali já começava algo chamado o desposamento, né? Já era um início, um noivado, de certa forma, diferente dos termos de hoje. O noivado de hoje não é o mesmo daquela época, pois ali já começava a ter realmente um casamento, desde que o pai aprovasse. E ali o que acontecia? Aprovado os termos de acordo, eles iam até o juiz da cidade, firmavam um contrato e eles já passavam a ser casados. No entanto, a moça não podia ir ainda com o jovem, com o rapaz. Ela voltava para a casa dos seus pais e o jovem, ele ia, então, fazer a sua casa, a sua morada. E aí nos lembramos, por exemplo, daquela passagem do Evangelho de João 14, que Jesus disse: eu vou fazer morada. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, Jesus, simbolizando este noivo, ele foi fazer morada para a sua igreja. Então, aquele jovem, ele saía, ia embora, ele ia preparar a casa para depois buscar a noiva. Não havia um prazo definido quanto a isso, mas o casamento já estava firmado. Então, a jovem voltava para a casa dos seus pais, eles não podiam ter relação sexual, eles não se encontravam durante esse período, e ela
se preparava com seus afazeres, se santificando, enfim, se preparando para este casamento. O jovem, então, que não tinha prazo para voltar, ali eles deveriam, em comum acordo, esperar o momento em que o jovem estivesse pronto, com a sua casa pronta, sua morada pronta, para vir buscar a noiva. Ela, por outro lado, tinha que ficar esperando, né, junto com as moças do casamento ali, e sempre preparada, porque não havia um aviso, não havia um determinado momento em que ela soubesse que hora o noivo voltasse. Quando ele estivesse pronto, então, ele mandava na frente um arauto, uma pessoa, um daqueles moços que acompanhavam ele para o casamento, e esse jovem avisava, aí vem o noivo. E nós estamos, assim, relembrando alguns momentos, né, que Jesus fala sobre isso. Então, aí vem o noivo, e ela tinha que estar preparada, já com tudo certo, seu enxoval, tudo direitinho, e aquele homem, então, ele chegava e pegava aquela jovem e levava, e entrava, né, ali na sua casa, levava para a sua casa e passava a ter, sim, a consumação do casamento através do ato sexual. E esse período, ele duraria em termos de 7 dias, pois era feita uma festa que durava aproximadamente 7 dias, e ali todos os amigos do noivo, os parentes, todos traziam da agricultura, animais e etc., e faziam um grande banquete, né? Então, este casamento, a moda antiga dos judeus, ele retrata o casamento de Cristo e a igreja. Se nós prestarmos atenção aos versículos da palavra de Deus e os acontecimentos que se dá sobre isso, veremos que, em primeiro lugar, Jesus veio a este mundo e ele veio firmar um contrato com a noiva, firmar um contrato com a igreja. E que contrato é esse? A Bíblia, a palavra de Deus. Ali estão os termos completos do contrato e das promessas que Jesus, o noivo, faz para a sua igreja, para todos aqueles que receberem a Jesus como seu Salvador. Então, também Jesus, ele pagou um dote. Lá na cruz do Calvário, quando ele deu a sua vida, derramou o seu sangue, ele estava pagando um dote. A Bíblia diz que não foi por prata nem por ouro, que nós fomos resgatados da nossa maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então, Jesus pagou o dote, Jesus, então, firmou o contrato, que é a sua palavra, e nos prometeu que ele voltaria. Ele disse, olha, eu vou à casa de meu pai, eu vou fazer morada, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vos levarei para onde eu estiver, vocês estejam também. Amém? Então, quando Jesus voltar, Jesus volta e ele arrebata a igreja, e dá-se-á início aí, então, às bodas do Cordeiro. E depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, aonde vai ser, como vai ser, etc. Amém, glória a Deus. É muito importante a gente saber, né, como funcionava o casamento no tempo de Jesus, porque muitas coisas do que ele falou sobre o encontro dele com a igreja está relacionado também ao modelo de casamento de antigamente, né, dos judeus. Exatamente. Glória a Deus. Existem algumas características que eu gostaria de mencionar e também mostrar alguns versículos, como, por exemplo, era um grande momento, havia grande júbilo, grande alegria. Em Jeremias 33:11, retratando ali a restauração do povo de Israel,
existe um paralelo que mostra como era o júbilo e a alegria do povo. Diz assim, a voz de alegria, a voz do gozo de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque é bom. Porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra, como ao princípio diz ao Senhor. Então aqui, o Senhor está retratando a alegria, o júbilo, e fazendo um paralelo com o casamento. Né? O povo dele estava cativo, o povo dele estava oprimido, mas ele disse, olha, este momento em que eu vou resgatar vocês, vai ser um momento como o do casamento, de júbilo, de alegria. Então, aqui nós temos um retrato e uma característica do casamento e como Deus ele tem esse paralelo com o casamento. Uma outra coisa interessante é que os nubentes usavam trajes especiais nesse dia. Em Isaías 61:10 diz assim, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como noivo se adorna como turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com suas joias. Ezequiel 16:9-13 diz assim, então te lavei com água e te enxuguei no teu sangue e te ungi com óleo e te vesti com roupas bordadas e te calcei com pele de texugo e te cingi com linho fino e te cobri com seda. E te enfeitei com adornos e te pus braceletes nas mãos e um colar ao redor do teu pescoço. E te pus um pendante na testa e brincos nas orelhas e uma coroa de glória na cabeça. Assim fostes ornada de ouro e prata. E o teu vestido foi de linho fino e de seda de bordados, nutriste-te de flor de farinha, de mel de azeite, e foste formosa em extremo, e fostes próspera até chegares à realeza. Então, todo esse aparato de preparação e de glória, né, ali, é uma relação com o casamento e Deus está mostrando como ele fez ou como ele faria com Israel na sua restauração. Preparando Israel, no caso, né, estamos falando aqui de um paralelo para o povo de Israel, porque a Bíblia considera Israel como esposa de Deus, Jeová, do Pai. A igreja, no entanto, já é considerada como noiva do Filho. Então, todo esse aparato tem a ver com a união, a aliança, o casamento, né, entre Cristo e a sua igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. E aqui a gente lê em Apocalipse 19 que a Bíblia fala sobre roupas, né? Que a noiva vai usar nesse grande dia. E também fala sobre véu, sobre linho fino. Qual é o entendimento que a gente vai ter dessas roupas que a Bíblia menciona da noiva? Pois é, o próprio versículo, ele já nos mostra, ele já nos dá uma indicação do significado das roupas, né? Por exemplo, nós lemos, foi Apocalipse 19, não é isso? Isso, Apocalipse 19, a partir do versículo 7. Exatamente. No versículo 8 diz assim, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Linho fino era uma roupa especial que as noivas elas se vestiam na preparação do seu casamento, das bodas, da festa, né, do casamento. E aqui ele é comparado, o linho fino, puro e resplandecente, né, como as justiças dos santos.
Então, no versículo diz assim, versículo 8 do Apocalipse 19. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. É importante fazermos uma distinção do que significa justiça dos santos aqui. Na live anterior, nós tratamos sobre o tribunal de Cristo. Não sei se os irmãos que estão nos acompanhando assistiram, mas se quiserem assistir, depois é só acessar o Facebook da comunidade Shalom. E nós falamos naquela ocasião que as obras dos santos que são feitas aqui na Terra, nesse período, né, em que a igreja começou lá com a morte e ressurreição de Jesus e continua até hoje, essas obras, elas não são obras no sentido para a salvação, porque a salvação é de graça. Né? A Bíblia diz que não foi por obras, mas pela graça, por meio da fé. Então, nós fazemos as obras de Deus, o amor ao próximo, o bem e tudo aquilo que é necessário para a comunhão e a melhoria, né, da nossa vida social, espiritual. Fazemos porque somos salvos, não para a salvação, como diz algumas doutrinas por aí. Mas é importante entender que Isaías diz que a justiça do homem é como um trapo de imundícia para Deus. Ou seja, as obras que não são feitas de acordo com a direção de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Uma certa vez Jesus disse assim, as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas meu Pai que está nos céus, que as manda fazer. Então, Jesus, todas as obras que Jesus fazia, ele não fazia por si próprio. Ele era orientado pelo Pai. E assim também nós, a igreja. Todas as obras que fazemos, os trabalhos na igreja, os trabalhos sociais, etc., etc., essas obras precisam ser obras baseadas na justiça de Cristo, baseadas naquilo que a palavra de Deus e o Espírito Santo orienta. Porque, senão, essas obras não passarão no tribunal de Cristo, como nós já falamos anteriormente sobre isso. Agora, a Igreja de Cristo, aqui retratada, ela está saindo do tribunal de Cristo, porque com o arrebatamento da igreja, é preciso nós entendermos em que situação nós estamos nos finais dos tempos. A igreja é arrebatada e a Bíblia diz que vai se encontrar com o Senhor nos ares. Os que estão vivos serão transformados, os que estão mortos receberão novos corpos, né? E não haverá um chegando na frente do outro. Todos se encontrarão para se apresentar diante de Cristo. Amém? Então, a igreja é tomada, arrebatada da terra. A Bíblia diz que dá-se-á início, neste momento, a grande tribulação, que são 7 anos, aonde o anticristo vai estar dominando, vai estar reinando. A igreja é arrebatada nos ares para se encontrar com o Senhor. Então, ali é estabelecido o tribunal de Cristo. As obras de cada um vão ser provadas. E nesse tribunal, como nós já falamos, nesse tribunal estarão somente os santos. Todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Ou seja, a noiva de Cristo. Nesse tribunal, esse tribunal não é o trono final, do juízo final, o grande trono branco do juízo final, onde todos, exceto a igreja, serão julgados. Então, a Bíblia diz que, findado ali o julgamento para os cristãos, nesse julgamento não vai dizer se a pessoa é salva ou não, todos ali serão salvos, todos estão salvos, mas as obras de cada um vão ser
provadas no fogo. Passado esse período, a igreja agora, os santos, né, que foram arrebatados e passaram pela grande tribulação, agora ela vai se encontrar com Jesus para as bodas de casamento, para as bodas do Cordeiro. Então, esse vestido de linho fino que está citado aqui, já é a igreja de Cristo com a sua vestimenta aprovada pelo Senhor. Aprovada porque já passou pelo tribunal de Cristo e as obras aqui foram depuradas. Aquelas que foram palha, feno e madeira foram queimadas. As que foram como ouro, prata e pedras preciosas foram aprovadas. Então a igreja entra agora para as bodas do Cordeiro com um vestido de linho fino, ou seja, as obras que foram aprovadas, né? E puro e resplandecente, porque são a justiça dos santos, ou seja, aquelas que foram feitas de acordo com a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia também fala sobre os adornos da noiva, joias, né? E o que significa esses adornos da noiva? Qual a compreensão que a gente pode ter disso, né? Porque a Bíblia diz que a noiva está toda enfeitada, toda para o noivo. O que isso quer dizer? Então, os adornos, nos tempos bíblicos, né, o noivo e a noiva se adornavam para a festa do casamento. Em preparação, a noiva se enfeitava com roupas mais finas, como já foi falado, né? E o melhor das coisas ornamentais que ela possuía, né? Todo tipo de joias que ela possuísse, então ela colocava, né? Para ficar muito mais bonita e se apresentar perante o noivo. Em Isaías 61:10, novamente mostrando essa relação paralela entre Deus e Israel, ele fala assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com suas joias. Então, essa comparação, ele mostra que era costume, né, das noivas se adornar com joias. Então, os adornos e as joias, elas são símbolos dos dons espirituais e ministeriais, né? E a igreja de Cristo hoje, e a do passado, os que já morreram em Cristo, os atuais e aqueles que hão de vir até o arrebatamento, estão adornados, a igreja está adornada com os recursos espirituais, as habilidades divinas, né, que o Senhor nos comissionou, nos dotou, para que nós exerçamos a pregação do Evangelho, o ganhar de almas, né, o pregar o Evangelho e falar do amor de Deus com esses adornos espirituais, com esses recursos espirituais que o Senhor tem nos dado. E como eu falei, isso precisa ser colocado sempre diante da direção do Senhor. O Senhor sempre dirigindo os nossos passos. Então, as joias, os adornos, tudo isso é o enfeite da igreja. A igreja tem recursos espirituais para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus. Então, é preciso fazer isso com muito critério, com muito amor, com muita responsabilidade. É preciso pregar o Evangelho e usar os recursos que o Senhor nos deu. A Bíblia diz que o Senhor, quando morreu, ele foi... a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro, né? Pegou os santos que estavam em um determinado lugar, levou ao céu, ao terceiro céu, ao paraíso, e a Bíblia diz que depois ele desceu e distribuiu dons aos homens. Né? Não, esses dons que a Bíblia se refere foi distribuído à igreja do Senhor para adorná-la, para deixá-la mais habilitada, mais capacitada
E quando nós exercemos esses dons, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a orientação do Espírito Santo, então isso será de grandeza imensa nesse grande dia, onde nós, a noiva de Cristo, estaremos nos encontrando com o noivo. Então, ali estará resplandecente esse ornamento em nossa vida. Olha que coisa maravilhosa, gente. Deus não faz nada à toa. E você tem um chamado, exerça, eita, a palavra não veio, exerça esse chamado de acordo com a vontade de Deus, porque isso serve para embelezar a igreja, né? Isso serve para deixar ela mais adornada para o noivo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. O que nós podemos entender também sobre a preparação da noiva? Porque algumas coisas mudaram, né? Antigamente, o casamento judaico tem suas regras, tem suas condições, assim, que é diferente do casamento que nós vemos hoje em dia, né? Mas algumas coisas não mudaram, como, por exemplo, a preparação da noiva, né? Quando uma noiva está prestes a se casar, é uma correria, ela, sabe, fica eufórica, porque ela tem que se aparecer no casamento toda bonita, toda enfeitada para o noivo. Só que a Bíblia também fala sobre a santidade da noiva, né? Que a noiva tem que ser pura. Não é isso, pastor? O que isso quer dizer para a gente? Muito bem. A igreja é descrita na palavra de Deus como uma noiva pura e virgem. Uma noiva pura e virgem. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele está declarando ali para aquela igreja que era dever dele como apóstolo ter muito zelo, muito cuidado. Isso também fala para nós. Nós que temos os adornos, os ministérios, os dons espirituais, os recursos que o Senhor nos deu, precisamos ser zelosos, cuidadosos com as pessoas que Deus nos coloca à frente para fazer parte, né, desse corpo de Cristo, desta igreja. E ele diz assim: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura. Porque a noiva de Cristo, ela é descrita como uma noiva pura, uma noiva santa. Podemos remontar ao período do casamento hebraico, naquele intervalo em que os jovens iam buscar morada, né, construir a sua morada, e a moça ficava na casa do pai, esperando o noivo voltar. Aquele momento era um momento que ela tinha que se santificar. Ela precisava estar separada, unicamente voltada à espera do noivo. E tudo que ela fizesse ali seria para a preparação do casamento. Então, era um processo de santificação, de pureza. Ela precisava se revestir ali de recursos, como melhorar a sua comida, né? Enfim, fazer comida, como fazer os seus trabalhos de mulheres ali para o futuro, né? Ali com seu esposo. Então, ela tinha toda uma preparação, além de se arrumar, de estar ali naquela expectativa do casamento, da festa. Ela precisava estar nesse sentido de pureza. No entanto, se acontecesse de ela sair desse processo e fosse enamorar de alguém ou outra pessoa, aquilo era considerado um adultério. Era um adultério já, porque embora eles não tinham relação sexual, mas eles já tinham um contrato firmado, eles já tinham dado a palavra um para o outro. Então, o que isso diz para nós?
Jesus foi preparar lugar e ele disse que voltará. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos estar separados, santificados como uma virgem pura, né? Se livrando das corrupções desse mundo, daquilo que não agrada ao Senhor, porque o mundo tem um padrão. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo. Então, existe um padrão que adultera, que prostitui aqueles que servem ao Senhor. E Jesus disse também, uma certa vez, em João capítulo 17, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ou seja, tudo isso fala de separação, fala de santidade, fala de cuidados. Então, por que tudo isso? Porque Deus é santo. A Bíblia diz, Deus é santo. E sede santo porque Ele é santo, né? Então, o Espírito Santo está aqui na Terra, nos preparando como Paulo falou que preparava ali aquelas pessoas. E Ele está nos orientando, nos preservando, nos santificando, nos orientando a não nos corrompermos com as coisas deste mundo, à espera do noivo. Precisamos estar nessa pureza que a Bíblia diz. Olha o que diz, por exemplo, em Tito, capítulo 2, versículo 12 ao 14. Tito 2, capítulo 2, 12 ao 14, diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, essa palavra concupiscência quer dizer paixões impuras, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aleluias! Glória a Deus! Então é isso que o Senhor está esperando da sua igreja. Quando ele voltar, ele vai voltar para essa igreja santa, para essa igreja pura, para essa igreja que ela está renunciando à impiedade, às paixões deste mundo, ela está vivendo neste século, né, de forma sóbria, de forma justa, piedosa, ela está aguardando a bem-aventurança, que é a promessa da volta de Jesus, o aparecimento da glória, né, dessa vinda gloriosa de Jesus, e ela está se purificando, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Então, nesse processo, precisamos entender que a igreja do Senhor, ela se mantém pura. Aí talvez alguém fale assim, mas pastor, por que tem tanto problemas, tantos erros, tantos escândalos, tantas coisas erradas? Muito bem. Precisamos entender que a igreja do Senhor, só o Senhor conhece. A igreja do Senhor não é uma denominação, a Shalom, a Assembleia. A igreja do Senhor são todos os fiéis da terra. São todos que se submetem, renunciam ao pecado e andam na presença de Deus. Então, em cada denominação, existe aqueles que são fiéis e existe aqueles que são infiéis. Não importa o nome, não importa a prática, não importa a doutrina, como se chama por aí. Deus, Jesus Cristo, ele vem buscar aqueles que são fiéis, aqueles que andam na obediência do Senhor Jesus Cristo, renunciando à impiedade, renunciando às paixões impuras deste mundo, vivendo sóbrio, justo e piedosamente em Cristo Jesus. Amém? Deus. E olha que interessante, né? Uma coisa que me passou pela mente aqui, a parábola das 10 virgens, né? Eu achei interessante porque 5 estavam esperando o noivo e 5 não estavam esperando o noivo. Ou seja, tipo, sabia que ele vinha, mas estavam vivendo como se ele não viesse. E hoje o cenário que nós vivemos é muito assim, né?
algumas pessoas que se dizem cristãs não estão nem aí para a volta de Cristo. Elas sabem que vai acontecer, elas podem até acreditar que um dia Jesus vai voltar, mas tem algumas pessoas que estão totalmente vivendo uma vida contrária à vontade de Deus. Exatamente, desleixada. Ao invés de entender que ela é a noiva e precisa se preparar para esse grande dia, a pessoa não está nem aí. É como se a pessoa, né, como se você fosse casar e você não tivesse nem aí para o seu casamento. Então nós que somos a noiva de Cristo, temos que ter esse entendimento. O noivo está às portas e uma hora, qualquer hora dessas, ele pode chegar e nós temos que estar totalmente preparados como noiva de Cristo para receber, para que ele possa nos receber nesse grande dia. Amém? Glória Exatamente. E esse vestido de linho puro, que a Bíblia diz que é a justiça dos santos, faz referência àqueles que foram aprovados, aqueles que amaram a justiça de Deus, que é Cristo, viveram uma vida piedosa, né? Praticaram obras segundo a vontade de Deus, não segundo seus próprios entendimentos. O fato de uma pessoa, eu dizer assim, está no mundo gospel, né? Hoje nós temos essa nomenclatura. O mundo gospel, né? O universo gospel, né? O universo da fama, o universo do poder. Muitos cantores do mundo estão aí cantando músicas evangélicas e tentando, né, tirar um pouco desse mundo, né, das pessoas que estão muito jovens no oba-oba, vivendo esse mundo gospel. É bom que se entenda que isso não tem nada a ver com o reino de Deus, se não andar na justiça de Cristo, se não andar na obediência da palavra de Deus. Esta forma de evangelho que está sendo apresentada no mundo e que não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso com a santidade de Deus, esse tipo de evangelho, ele não passará. Esta pessoa, ela não passará, essas obras não serão aprovadas por Deus. Então, é preciso que a gente tenha consciência disso, porque um falso evangelho está sendo colocado no meio do evangelho, no meio do povo de Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro que só aqueles que forem fiéis é que serão salvos. Ser fiel até a morte daqui é a coroa da vida. E é bom ressaltar também que alguns podem ter aparência de noiva, né? Mas só o próprio Jesus sabe quem é a verdadeira noiva, né? Então, é muito importante a gente saber disso também. E eu acredito que nessa época do arrebatamento, nós vamos ver muitas pessoas que nós julgávamos, né? Que não estaria lá na eternidade, nas bodas do Cordeiro, e muitas pessoas que nós pensávamos que estaria, não está. Então é preciso termos cuidado, vigiarmos, né? E procurarmos nos abster de tudo aquilo que não agrada a Deus. Sim, isso é muito importante. E sobre o amor da noiva pelo noivo e vice-versa, o que você pode falar sobre isso? Bom, como que aí nós temos isso, né? Aí o amor do noivo pela noiva é o ápice, né, desta unidade, desta união, né? O amor que se fala aqui não é qualquer tipo de amor. É o amor ágape, é o amor incondicional. O amor de Cristo pela noiva, pela igreja, é o amor que não se pode descrever. Nós podemos até citar, como eu vou citar algumas ações desse amor, mas é um amor de forma muito excelente, muito maravilhosa. Então, eu quero citar algumas características desse amor ágape, desse amor que está acima de todos os outros, né? Primeiro começa com o sacrifício de Jesus. Jesus ama tanto esta igreja, Jesus ama tanto a sua noiva, que ele se deu por ela, né? O dote que foi pago para ele adquirir para si, um povo zeloso de boas obras, como nós lemos, foi a sua própria vida, foi o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário.
Então, este tipo de amor é um amor supremo, é um amor inquestionável, né? E Efésios 5:25 diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, se nós precisamos de uma referência de amor, Cristo é a maior referência de amor, porque o amor está nele, ele é o próprio amor, e ele provou isso se entregando por ela. E nós, se quisermos provar este amor para com a nossa esposa ou cônjuge, né, nós precisamos nos assemelhar a esse tipo de amor, assim como Jesus se entregou. Uma outra característica desse amor é que ele é incondicional. Incondicional. Não há exigência, não há cobrança. Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Então, esse tipo de amor é incondicional. Jesus se deu por nós. Amém? Ele é intenso, ele é robusto, ele é crescente, ele é edificante. Em Efésios 4:16, diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, ele é intenso, ele é robusto, ele é crescente, é edificante. Além disso, ele também é provedor, porque ele supre as necessidades da noiva, em todas as áreas, né? Esse amor de Cristo, ele supre todas as nossas necessidades. Ele tem cuidado de nós, e ele nos cerca, né, com seus anjos, com sua provisão, nos livrando de todo mal, nos provendo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, este amor é um amor que nos supre, é um amor provedor. Aleluia. Em Efésios 5:29 diz assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém? Então, ele nos provê. Esse amor que o noivo tem para com a noiva, além de ser sacrificial, provedor, intenso, robusto, incondicional, ele também é purificador, com as mensagens extraídas da palavra divina. Efésios 5:25-26 diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, Cristo se entregou por nós, e ele também nos santificou. E ele nos purificou com a lavagem da água, que é a palavra de Deus. Todas as vezes que nós lemos o contrato de casamento que o noivo deixou, cheio de provisões, cheio de promessas, né? E foi fazer morada, e ele vai voltar. Todas as vezes que nós lemos esse contrato, nós nos enchemos de esperança, nós nos enchemos de descanso, de paz, de alegria, como uma noiva que espera ansiosamente o seu noivo. Ela vai se preparando e ela vai se esperançando que um dia aquele noivo vai voltar e ela, então, viverá eternamente com ele. Então, é assim que a igreja tem que se portar. Este amor também é eterno. Maior do que o tempo, as circunstâncias, a terra e tudo mais. João 13:1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Glória a Glória a Deus. Deus. Então, a igreja do Senhor, que são os fiéis, que são aqueles que estão na presença de Deus, em obediência, em amor, em esperança, se purificando, né? Se adornando com os dons espirituais, com os dons ministeriais. Esta igreja tem que estar atenta, preparada, santificada, zelosa com boas obras, porque um dia o noivo vai voltar. O dia e a hora, ninguém sabe. Como o casamento hebraico, o noivo não dizia o dia que ele iria voltar. E se alguém perguntasse, ele dizia, olha, só meu pai sabe. Isso nos lembra quem? Isso nos lembra Jesus, que disse, o dia e a hora, ninguém sabe, só meu pai que está nos céus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Ele queria fazer surpresa. Então, o dia e a hora, só o pai sabia. Quando já estava tudo pronto, então havia uma liberação. Vá ao encontro da sua esposa. Então, é assim que a igreja tem que estar nessa expectativa, na esperança do noivo. A qualquer momento, ele é liberado pelo Pai e ele vem. E aqueles que estiverem preparados, aqueles que estiverem prontos, né, buscando através do Espírito Santo, que é o azeite, como o caso das virgens que você falou, né, aqueles que estiverem purificados, buscando e tendo essa esperança, são esses que irão ser arrebatados e levados para a glória, para viver eternamente com o noivo, e aí não será mais noivo, será um casal, né? Casados. Glória a Deus. Eternamente, né? Eternamente. Glória a Deus. Olha, gente, que coisa maravilhosa, né? Você que já é casado, lembra quando foi o seu casamento? Lembra dos dias que se anteciparam ao seu casamento? Foram dias de muita expectativa. Você que é mulher, você que é casada, lembre-se de quando você estava se preparando para o seu casamento, né? Muita expectativa. Você não via a hora, sabe, de formar essa união. E nós, como noiva, enquanto o pastor Jetro estava falando, eu fiquei imaginando, nós, como noiva, precisamos ter esse anseio por esse dia. Às vezes a gente ministra sobre a volta de Jesus, fala sobre isso, e a gente vê que às vezes há uma certa frieza, as pessoas não se emocionam mais com isso, né? Mas nós que mantemos essa esperança viva, apenas de falar sobre esse grande dia, cara, o nosso coração se explode de alegria, porque não tem dia que chegue aos pés desse grande dia. Para a gente, será o melhor dia da nossa vida. Pense em qualquer conquista que você já tenha conseguido, não vai chegar aos pés desse grande dia, vai ser um momento glorioso, e eu particularmente eu não vejo a hora disso acontecer, né? Eu estava conversando até com a Carol, com o pessoal do Louvor, um dia que Deus tem me dado muitas canções referente a este grande dia, referente ao fim dos dias também, né? E aí eu comecei, né, a meditar sobre isso e percebi o quanto eu me alegro quando é falado sobre esse tema. Então, você que é nascido de novo, você que entende que é noiva de Cristo, lembre-se que esse dia vai ser glorioso, anseie por esse grande dia. Glória a Deus. E, pastor, sim, eu gostaria agora, nós já estamos indo para o final, mas eu gostaria agora que você falasse um pouquinho sobre esta festa que vai acontecer, né? As bodas. Como que vai ser essa festa? Como que vai ser essa festa? Isso. Olha, vai ser vai ser indescritível. Vai ser muito maravilhoso. No próprio texto que nós lemos, que foi em Apocalipse 19, não é isso? Isso, Apocalipse 19. Aqui já nos mostra isso. Aqui já nos mostra uma alegria muito grande nos céus. No versículo 7 diz, regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-nos glória, porque vindas são as bodas do cordeiro e já sua esposa se aprontou. Então, haverá cânticos, louvores, né? Os anjos hão de celebrar
eu posso imaginar milhares e milhares de anjos adorando ao Senhor, se alegrando de ver o Filho, né, de Deus, que venceu a morte, que passou por tudo isso que nós sabemos já, e agora está entrando no ápice da sua glória, que é o encontro, o casamento da igreja. A Bíblia diz lá em Isaías 53, que ele veria o fruto do seu trabalho. Então, agora é o fruto, né, que está maduro, que está realizável, que está acontecendo. E a igreja jubilosa, altiva, alegre, né, vencedora, a igreja que suportou as lutas, as dificuldades. Então, será um momento, assim, indescritível. Um momento que não tem como expressar com palavras, maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Olha, eu vejo a hora de chegar esse grande dia, hein? Porque eu vou te falar, vai ser uma festa incrível. Vai ser a melhor festa do universo, literalmente. Glória a Deus. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Vocês gostariam de que o pastor Jeff esclarecesse algum ponto que vocês não entenderam? Se tiver alguma pergunta, pode mandar nos comentários, tá? Aqui, na medida do possível, a gente vai aqui comentando e o pastor Jetro vai respondendo, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, e eu gostaria de lembrar do panorama que se dará tudo isso, né? Já falei um pouco e gostaria de relembrar a todos. Nós estamos falando sobre escatologia, doutrina das últimas coisas. Quando se fala a palavra escatologia, quer dizer doutrina do fim ou doutrina das últimas coisas. Então, para termos uma ideia desse acontecimento, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e nos lembrar que a igreja foi arrebatada, Cristo veio, né? Quando Cristo vir, melhor dizendo, ele vai nos ares, ele ainda não aparecerá. Nos ares, ele tomará para si, ele arrebatará a sua igreja. E, enquanto no céu dá-se início ao tribunal de Cristo, que é aquele tribunal que é só para crentes, só para cristãos que foram arrebatados. Aqueles que não foram ficarão aqui na terra. Então, passaremos ali pelo tribunal de Cristo, que vai ser julgado as obras. Todos serão salvos ali, mas terão obras que serão aprovadas e terão obras que não serão aprovadas. Eu entendo que haverá um lamento de muitas pessoas que desprezaram, que não deram valor suficiente aos dons, aos recursos, à obra do Senhor, ou fizeram desleixadamente em direção do Senhor. Então, ali haverá um lamento, porque tudo passará diante dos olhos de todos, né? Então, passado esse período, o noivo chamará, então, a noiva, né, a igreja, os que foram ali pelo tribunal de Cristo, para entrada no seu palácio, para começar as bodas do Cordeiro, né? E a Bíblia diz que ali haverá a apresentação ao Pai, né? Lembra que Jesus disse assim: os que me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Então é um momento glorioso em que Jesus apresenta a igreja, a sua noiva, para o Pai, né? E então, passado esse momento, a igreja é levada para a parte da sala, né, palaciana, para começar um banquete. Nesse banquete, a Bíblia diz, estará os amigos do rei, né? Teremos ali a presença dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, né? Também João, o último dos profetas, né, da velha aliança. Os anjos estarão ali também, celebrando. Então, será algo monumental, glorioso, especial. Enquanto isso, aqui na Terra,
os que ficaram, a Bíblia diz que dará início à grande tribulação. Será feito um acordo, o anticristo, né, que será um líder mundial, ele firmará um acordo com muitos de 7 anos. E durante 3 anos e meio, a terra terá uma falsa paz. E passados 3 anos e meio, essa falsa paz é quebrada e ocorrerá uma dimensão de eventos que nós vamos tratar em outras lives, né? Nós vamos tratar sobre isso, esses eventos de forma catastrófica que vai acontecer, aonde haverá, a Bíblia chama de o dia da ira, o dia da ira do Senhor. E nós vamos falar sobre isso outro período. E lá no céu está acontecendo as bodas do Cordeiro. Só para que o pessoal que está assistindo se situe nos acontecimentos. Amém? Amém. Glória a Deus. E, gente, nós estamos já caminhando para o fim, mas eu gostaria de ressaltar mais uma vez uma coisa aqui. Você que é nascido de novo, eu estou vendo aqui alguns comentários, né? Graças a Deus, a maioria aqui eu conheço, são pessoas da própria Shalom, mas eu gostaria de deixar uma reflexão aqui para nós, como que nós estamos vivendo esses últimos dias, né? Estamos mais perto do que nunca desse grande encontro com Cristo. E o próprio pastor Jetra aqui falou sobre esse julgamento que vamos ter, né? Todos nós que aceitamos a Jesus, todos nós que vivemos de acordo com a palavra dele, todos nós que nascemos de novo, seremos salvos, mas as nossas obras passarão pelo fogo. E como o próprio pastor disse, muitas dessas obras serão desaprovadas por ele. E nós não queremos passar por essa vergonha nesse grande dia. Então, nós temos que ter essa consciência, né? Temos que nos santificar, temos que nos preparar, temos que ter a nossa vida pautada na palavra de Deus, como foi falado aqui, que é o nosso contrato de casamento. E aqui estão todas as promessas, aqui estão todas como é que fala? Está todo o acordo de Jesus referente ao seu casamento conosco. Então, em nome de Jesus, que nós possamos nos preparar nesse grande dia. Você que já está se preparando, né, para esse grande dia, continue perseverando. Você que assistiu nossa live e percebe que a sua vida está meio assim, talvez você tenha um chamado e não está cumprindo esse chamado conforme a vontade de Deus, ou até mesmo tem um dom espiritual, um dom ministerial, mas não está exercendo conforme a vontade de Deus também. É hora de se arrepender, né, pastor? Exatamente. E é isso aí, que cada irmão, cada irmã vigie, porque será um momento, quem for aprovado, quem for arrebatado, quem estiver com Cristo nesse casamento, será um momento maravilhoso, né? Em Apocalipse 5, 11 e 14, diz assim: olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, que recebeu poder, riqueza e sabedoria, força, honra e glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que nele há, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja dada ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Então, será um momento maravilhoso, você não vai querer perder este momento. Amém? Então, instrumentos preparados exclusivamente para esse fim, né? Em meio cânticos, louvores, estará ali o noivo e a noiva, Jesus e a sua igreja, né? Em Cânticos, capítulo 2, 10 ao 14, diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, apareceram as flores na terra,
O tempo de cantar chega. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Olha o noivo falando para a noiva. Que encanto, que amor, que maravilha. Ele está dizendo, vem, vem, o momento está se aproximando. Aleluia. Então, a figura da igreja como a noiva que se prepara para contrair as núpcias com o Senhor Jesus, para tornar-se esposa do Cordeiro, precisamos estar disponíveis, cautelosos para o dia desse grande enlace eterno com o Senhor Jesus. Né? E como disse o texto que nós já lemos, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Aleluia! Glória seja dada no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastor, você pode orar por nós, por favor? E eu gostaria também que orássemos também pelos crentes que se encontram fracos na fé, né? Porque hoje em dia, ainda mais nessa época de pandemia, nós vimos que muitas pessoas se apegaram a Deus, mas também nós estamos vendo muitas pessoas, sabe, querendo abandonar a fé, vivendo para elas mesmas. Então, acho que nós estamos vivendo um tempo de reciclagem, né? E eu gostaria que nós tirássemos esse momento de oração, amém? Glória a Deus. Amém. Então, eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, se você se sente fraco, debilitado, pensando em parar, desistir, que esta palavra tenha trazido esperança ao teu coração, tenha trazido desejo de retornar a ter aquele primeiro amor, aquela intensidade de obras, de trabalhar, de estar na presença do Senhor Jesus. Ele está dizendo para você que Ele te ama. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, que eu vou te aliviar. Jesus está aqui, Jesus está aí, Jesus está na tua vida. Não permita que as coisas deste mundo, os cuidados da vida, as decepções, te tirem este amor, te tirem esta promessa. Não seja como aquelas virgens loucas que não estavam esperando o noivo, mas seja como as virgens prudentes que estavam atentas, cuidadosas. Então eu oro pela tua vida agora em nome de Jesus, para que o espírito de restauração, o espírito de súplica, o espírito de renovação entre no teu coração agora, te quebrante, te faça entender o propósito do Senhor para a tua vida. Receba em nome de Jesus Cristo o renovo, receba em nome de Jesus a paz, o renovo, a vontade de servir a Cristo novamente, e todo espírito de decepção, do medo, todo espírito contrário, todo espírito que veio para te tirar da presença do Senhor, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Que as minhas palavras sejam palavras que saiam do trono de Deus para te curar, para te restaurar, para te libertar, porque eu creio que o Senhor está à espera de braços abertos para te dar uma vida com abundância. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, glória a Deus. E já estamos indo para o fim, tá, irmãos? Mas gostaria aqui de relembrar vocês que dia 31 nós vamos ter uma live muito especial. Essa live vai ser uma live de cânticos espontâneos e vai ser uma live onde Deus vai falar muito aos nossos corações. O nome dessa live vai ser Live Fome e Sede. Vai ser com parceria da galera lá da Batista da Lagoinha, Campo de Marte, a Igreja do Zaqueu. E esse dia vai ser um dia muito especial, vai ser um sábado. Reserva esse dia para você estar conosco nessa live, tá? Porque vai ser maravilhoso. Deus tem falado muito através desse tema.
os envolvidos já estamos começando a ouvir testemunhos entre nós, porque nós estamos tirando alguns momentos de oração e consagração e estudo sobre esse tema também. E hoje eu já recebi alguns testemunhos, já recebi algumas experiências que o Espírito Santo está deixando algumas pessoas ter, né? E glória a Deus, eu acredito que tudo isso é confirmação de que este projeto que estava no meu coração desde o começo do ano é uma confirmação e aprovação de Deus. Glória a Deus. Amém. E vocês que estavam conosco até agora, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, tá? Will está por aí? Rapaz, Will! Rapaz, estamos aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Will, vamos amém. Louvar o Senhor mais uma vez, amém? Vamos sim, querido, vamos lá. Glória a Deus. Amém. Amém. Dentro desse tema que, né, foi falado, que nós possamos, assim como essa canção e sobre tudo que o pastor ministrou sobre as nossas vidas, nesses últimos tempos, né, que nós possamos a cada dia nos aprofundar mais na presença do Senhor. Eu acabei de falar, aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Então, que nós possamos a cada dia nos apegar mais ao Evangelho, que nos enraize na presença do Senhor, esperando a volta do noivo. E como diz a canção, que os nossos pés estejam sempre em tua casa. Esse é o nosso desejo como igreja. Amém? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Sim, Senhor, sustenta-nos, Pai. Segure nossas mãos, Senhor. Que nos fortalecemos em tua palavra, Senhor. Tua graça me basta. Senhor,
tua presença me sustenta. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje tivemos a participação especial do Will aqui também com a gente, né? E, gente, eu gostaria de falar aqui que nós vamos fazer a nossa live agora todas as quartas-feiras, tá? Quinta-feira nós estamos tendo momentos de oração sobre a conferência de jovens que já está chegando. Amém. Nossa, a gente está muito feliz porque Deus faz muitas coisas nas nossas conferências e a gente ora também para que o Espírito Santo derrame uma unção, sabe, algo sobrenatural que só Ele sabe fazer também, né? Aleluia. E por causa disso, eu conversei aqui com o pastor Jetro e a gente vai continuar fazendo nossas lives, mas na quarta-feira agora, tá? Então, próxima quarta-feira nós teremos mais uma live com outro assunto escatológico também. Então, já vai preparando seu coração, porque Deus vai nos ensinar muito mais coisas. Eu também gostaria de... Oi? A gente pode já antecipar o tema. As 70 semanas de Daniel. Uau! Olha só. Esse tema é forte, hein? Nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. É um tema muito importante também. E nós também estamos pensando em trazer algumas pessoas para trazer a palavra também, junto com o pastor Jetro, né? Então, estejam aí na expectativa, porque vai ser muito incrível as próximas lives também. E eu gostaria de dizer para vocês que nossas lives escatológicas estão disponíveis no Facebook da Shalom, na página da Shalom, e também no canal do YouTube da Shalom. Nós estamos deixando postado lá, registrado lá. Então, se você quiser dar uma olhadinha, para você aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus, se você talvez não tenha acompanhado ao vivo aqui nessas lives anteriores e quiser estar por dentro do que a gente está falando, também fica à vontade para acessar lá, tá bom? E compartilha, gente. Deixa a mensagem do Senhor chegar onde ainda não chegou, através do seu like, através do seu compartilhamento. E dia 31 de outubro, live Fome e Sede, que está aqui no rodapé. Vai ser uma live incrível. Nós esperamos todos vocês para adorar ao Senhor com nossos cânticos espontâneos ali na presença dele. Amém? Eu posso fazer um comentário rapidinho? Claro. Uma sugestão aí para o futuro, para o senhor, para você e para o pastor, se a gente poderia, um dia, pastor, o senhor nos ensinar sobre os dispensacionalistas e os amilenistas, entendeu? Porque é um tema interessante. Eu mesmo tenho muita curiosidade sobre como pensam os amilenistas, eu sei mais ou menos, mas eu queria saber na visão do mestre como o senhor entendeu? Acho que fica uma dica legal aí para um futuro, né? Para a gente poder, de repente, falar nesse tema. Acho que seria bacana. Amém. Nós ainda temos pela frente muita coisa sobre escatologia e eu acredito que vamos incluir esse tema também. E muitos outros. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Dia 31, esteja lá conosco, intercedendo e orando e louvando conosco. Vai ser incrível. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês. O Will, meu pai, pastor Jetro, muito obrigado também. E quarta-feira estamos aqui novamente. Oi. Rogério, tem alguém perguntando, acho que a Vilma está perguntando qual é o horário das próximas lives. E é bom reforçar o dia de novo. Sim. As lives de escatologia, como nós tivemos hoje e nas semanas passadas, são todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, tá? E então, próxima quarta-feira nós teremos mais uma live escatológica com outro tema, às 8h30 da noite. E a live Fome e Sede, dos Cânticos Espontâneos, que está aqui no rodapé, vai ser às 19 horas, tá? Depois, a gente já está divulgando o folder, mas aí a gente vai mostrar para vocês depois direitinho, tá bom? E é isso aí, gente. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um que acompanha a gente. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Jetro, Senhor, a vida do William, toda a sua família, em nome de Jesus. E que, Senhor, nós possamos continuar com o coração aberto, esperando a Tua vinda, aguardando esse grande dia e aprendendo até lá
e nos edificando interiormente, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Gente, Amém. tenham uma boa noite. Até a próxima quarta-feira. Domingo, sábado e domingo teremos live lá no YouTube, também no canal da Shalom, culto de casais, e domingo culto de louvor e adoração. Nós te esperamos. Glória a Deus. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Amém. Até a próxima live. Glória a Deus.